Olá, galera. Vamos falar aqui um pouco sobre a descoberta da célula, né? O histórico, um pouquinho de citologia, para ver como começou e iniciou esse processo da descoberta do mundo microscópico, né? A gente sabe que existem materiais que formam seres vivos ou seres vivos que são muito, muito, muito pequenos. E aí, justamente para que pudesse ser visto, visualizado, teve que ocorrer a invenção de um aparelho de ampliação muito grande para poder descobrir e visualizá-los pela primeira vez. O primeiro microscópio é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Esse primeiro microscópio ele foi desenvolvido por um grupo de holandeses, né? Que eles eram oculistas. O que quer dizer isso? Não é o médico do olho, isso é o oftalmologista. Oculista é aquele que monta os óculos, é aquele que fabrica as lentes para a formação dos óculos. Então, eles são especializados mais nessa parte instrumentária, na criação desses instrumentos, né? E eles trabalhavam muito com lentes, eram muito bons com lentes, e aí eles desenvolveram uma lente, uma dupla lente, que é essa bem aqui, que está bem aqui na pontinha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Então essa lente aqui é uma dupla lente que foi colocada nessa placa de metal e com esse parafuso de aproximação de objetos. E aqui eles começaram a visualizar várias coisas, colocavam coisas e ficavam olhando. Eles nunca trabalharam, propriamente dito, com alguma estrutura científica mais apurada. Então eles eram mais um desenvolvedor do primeiro microscópio e eles mais faziam observações em gerais, discussões e tudo mais sobre vários objetos diferentes, sangue, lama, sêmen, várias coisas eles observavam justamente nesse primeiro microscópio. Tá? Mas os trabalhos científicos em cima da descoberta desse mundo microscópico foi feito por um outro cientista, tá? No começo do século XVII, tá ok? Um inglês chamado Robert Hooke. Robert Hooke ele atuou em várias áreas diferentes, física, matemática, e também na área da biologia. Ele é considerado um dos primeiros pioneiros no estudo da microbiologia, tá ok? Então ele começou justamente a observar e fazer algumas análises científicas sobre o que ele observava. Aqui nós temos esse outro microscópio, tá? Esse microscópio ele foi desenvolvido, ou seja, ele baseou-se nesse primeiro microscópio, mas foi aperfeiçoado. E foi também Robert Hooke que fez esse aperfeiçoamento desse microscópio. Então ele usava iluminação artificial, solar, para observar algumas substâncias aqui. E ele formou esse microscópio com dois conjuntos de lentes. Aqui eu tenho uma lente e aqui eu tenho outro conjunto de lente. Aqui nós temos a lente ocular, porque fica perto do olho, e aqui nós temos a lente objetiva, que fica perto do material a ser observado. E ele colocou esses dois grupos de lentes, tá? Porque dois grupos, porque aqui eu tenho duas lentes e aqui eu tenho duas lentes, totalizando 4 lentes organizadas para uma maior ampliação. E ele começou a observar e trabalhar muito com o que a gente chama de cortiça, esse material aqui que está sendo observado, a ampliação aqui. A cortiça nada mais é do que uma casca de uma árvore que é muito macia, muito grossa, tá? Que todo mundo conhece, mas não por um nome de cortiça, né? Ela foi muito usada para fazer justamente rolhas dos vinhos. Então, as rolhas que até hoje são feitas de vinho, aquelas que têm ainda rolha, né? Muitos não têm mais rolha, são tampas e não trabalham mais com essa estrutura. Então, essas rolhas são feitas da casca dessa árvore, chamada cortiça. E também essa casca recebe o nome de cortiça, tá ok? Hooke, quando começou a observar esse material, não se atentou que a cortiça era um tecido vegetal morto. Então ele já estava morto, não tinha mais vida quando ele foi observar.
E aí ele observou essas pequeninas estruturas aqui, estão vendo? Esses pequenos espaçozinhos. E aí ele ficou muito intrigado. Olha, esses pedaços aqui. E aí ele comparou isso daqui com o quê? Comparou isso daqui com as chamadas celas. O que eram celas no século aí, nesse século XVII? Celas eram pequenos quartos, pequenos compartimentos que eram organizados um do lado do outro como dormitório nos monastérios. Monastério é o local onde eu tenho treinamento, a educação de uma grande quantidade de monges, de padres. E aí eu tinha muitos deles, eles faziam voto de pobreza, né, quando iniciavam, e aí justamente eles tinham um quarto muito, muito, muito pequeno, com praticamente nada dentro. Então esse monte de quarto um do lado do outro era chamado de celas, tá? Também foi utilizado para nomear também os pequenos compartimentos das prisões, celas, que a gente ainda usa hoje, né, as celas de prisão. E eles achavam assim um monte de espaço pequeno um do lado do outro. E daí justamente ele se baseou nessa estrutura dessas celas para denominar essa estrutura que ele observou na cortiça. Então ele deu um nome disso daqui de células, tá? Então as células vêm justamente do processo de pequenos compartimentos vazios, né? Eram as celas, baseadas em celas dos monastérios, tá ok? E aí ele deu esse nome de células, tá ok? Então, quando ele observou isso daí, ele pensava que a menor parte dessa cortiça eram pequenos compartimentos vazios, pequenos compartimentos que não tinham nada dentro. E ele achava que era a menor parte formadora dessa estrutura. Tá bom? E aí depois, vários outros pesquisadores começaram a trabalhar com o microscópio. O microscópio virou uma febre, né? Então as pessoas queriam ver, visualizar os chamados micro-organismos, o mundo microscópio, as coisas pequenas. E eles começaram a estudar muitos tecidos de seres vivos, dentre esses animais e vegetais. E todos que eles observavam, eles viam que eram parecidas com um processo descrito por Huck, da estrutura descrita por Huck. Então eles começaram a dizer, então esse daqui também é formado por célula, esse aqui também é formado por célula. E aí depois de um certo tempo de pesquisa e de estudo, né, com os microscópios, eles desenvolveram o que a gente chama de teoria celular. E o que diz a teoria celular? A teoria celular diz que todo e qualquer ser vivo é formado por célula, que a célula é a menor parte do ser vivo, tá? E que essa célula é responsável pela manutenção da vida. Então, tudo que é necessário para manter a existência da vida, manter a característica de ser vivo, é desenvolvido pela célula, tá? Por que eles dizem isso? Porque eles também começaram a descobrir os micro-organismos, bactérias, protozoários, que eram muito pequenos e só eram formados por uma única estrutura dessa. Então, se esses seres vivos microscópios eram vivos, né, e eles tinham só essa estrutura, só a célula, então ali se desenvolvia todo o processo necessário para a vida. Então ali conseguiria se fazer tudo o que tem que se ter para se manter a vida, tá? Então se desenvolveu a teoria celular. E aí depois ela foi sendo aprimorada, né? E aí outras duas características foram incorporadas drasticamente a isso. Primeira, que a célula é a base da vida. Não existe vida que não seja desenvolvida, que não seja proveniente de uma célula, tá? Então a gente diz que a célula é a unidade fisiológica da vida. O que quer dizer fisiologia? Né? Todo mundo pensa, é só logo em necessidades fisiológicas, urinar, defecar, mas o que é as atividades fisiológicas? Atividades fisiológicas, desculpa, é tudo aquilo que tem que ser feito para se manter a vida. Inclusive, a excreção de certas substâncias, a eliminação de certas substâncias,
também é uma atividade fisiológica. A gente precisa jogar fora o que faz mal para o nosso corpo. Então, o processo de excreção, a urina, a fezes, é uma atividade fisiológica da vida, tá ok? Então, a unidade fisiológica da vida é a célula. A célula consegue desempenhar tudo que é necessário para a vida. E a outra característica é que ela é a unidade morfológica dos seres vivos. O que quer dizer unidade morfológica? Morfológica vem de morfologia, que significa forma. Então, ele diz que os seres vivos são formados por célula e como essas células são organizadas, vai dar a forma do ser vivo. Conseguiram entender? Então, a forma do ser vivo depende da célula. Se aquele ser vivo só tem uma célula, a forma daquela célula é a forma do ser vivo. Se aquele ser vivo tem muitas células, como elas se organizam, como elas se ligam umas às outras, vai ser a responsável pela forma daquele ser vivo. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos muitas diferenças uns com os outros, na forma, no cabelo, no tamanho, né? E isso se deve-se à organização diferenciada das células. Nós temos praticamente os mesmos tipos de células, com as mesmas estruturas, mas como elas se ligam, como elas se organizam, são diferentes. Daí, justamente, eu ter pessoas com aparências diferentes. Tá bom? É como se fosse uma casa. Imagina, eu quero construir uma casa, mas eu quero que a casa tenha uma forma de um quadrado, de um triângulo, circular, né? Então, como eu vou organizar os tijolos dessa casa, eu vou dar a forma para essa casa. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Então, como eu ligo uma célula à outra, como eu organizo a quantidade de células, é que faz justamente essa diferenciação. Muita gente se especulava que poderia ter células diferentes de uma pessoa para outra, né? Com formas diferentes, mas não. Nós temos os mesmos conjuntos de células, a organização delas que são diferentes. Ou também a quantidade delas, né? Então, quando nós somos pequenos, nós temos menos células do que quando nós somos adultos. Então, essa quantidade de célula vai determinar também o tamanho do ser vivo, tá? Mas essas células são formadas por aparências diferentes. Então, aqui justamente eu tenho, olha, vários tipos de células. Células estreladas, arredondadas, alongadas. Então, cada uma dessas células tem formatos diferentes. E dentro do nosso corpo, nós temos células de tipos diferentes também, tá? Aqui nós temos uma régua, mais ou menos, de tamanho das células, né? Então, nós temos aqui metro, centímetro, milímetro, e tem uma medida que é muito importante para a citologia, que é que normalmente nós usamos esse Uzinho aqui com M, que é o chamado Angston. Um Angston é quando eu pego 1 milímetro e divido por 1000 partes iguais. Então, eu vou ter um Angston, tá ok? Então, esse Angston é a medida microscópica mais comum, mais usada, tá bom? E aí nós temos também outra questão. As células não são todas iguais, elas apresentam diferenciação marcante. E daí também eu vou ter uma classificação. Nós podemos classificar as células de dois tipos, chamadas procariontes e as chamadas eucariontes, tá? É o que a gente vai estudar agora. Vamos aqui para a análise do nome. Procarionte, eucarionte. Aqui esse nome ele é formado por duas palavras diferentes. A palavra pró e a palavra carionte. A palavra pró significa antes, antecessor, tá? Então, a palavra procarionte. Então, a palavra procarionte significa antes. E carionte significa carioteca. Então, quando eu falo procarionte, significa que são as células que surgiram, que se formaram antes da carioteca.
Mas o que é carioteca? A carioteca ela também pode receber um outro nome, ela pode receber o nome de membrana nuclear. A membrana nuclear ela é uma membrana que envolve e separa um material genético. O material genético é aquilo que comanda e controla a célula. Então, esse material genético ele é muito importante para a célula. Então, eu tenho células que guardam esse material genético separado e eu tenho células que não guardam esse material genético separado, organizado. As procariontes surgiram antes da existência da carioteca. Então, elas não têm carioteca. O seu material genético fica disperso na célula, fica desorganizado na célula. Isso pode resultar em quebra desse material genético, por ele estar desorganizado. O material genético ele é muito importante, mas ele é muito frágil. Facilmente ele se quebra. Então, quem não tem carioteca pode quebrar mais fácil esse material genético, ok? Então, procarionte não tem carioteca. Eucarionte tem carioteca. Eu significa verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Não sei você, mas eu sou verdadeiro. Então, eu significa verdadeiro. Então, quando eu falo eucarionte, tem carioteca verdadeira. Procarionte, antes da carioteca. Eucarionte, carioteca verdadeira. Então, a principal diferenciação para a classificação dos seres vivos é ter carioteca ou não ter carioteca. Então, essa organização faz com que eu tenha dois tipos de células. As células que têm carioteca, eucarionte, e as células que não têm carioteca, procariontes. Tá? Procariontes não têm, eucariontes têm. Outra diferenciação que vocês podem só de observar, verificar. As células eucariontes, elas têm um número de estruturas aqui dentro muito maior. Uma diversidade citoplasmática grande. Isso daqui são organelas. Elas são responsáveis por realizar as atividades de manutenção da vida da célula. Então, tudo que a célula precisa fazer para se manter viva é feita pelas organelas. E essas organelas têm em grande quantidade e diversidade nas eucariontes. Procarionte não tem. A classificação ela define o seguinte: procarionte não tem organela membranosa. O que é uma organela membranosa? É uma organela que tem membrana envolvendo ela. Essa membrana ela é muito similar com a membrana plasmática da célula. Então, ela é muito parecida com a membrana plasmática que envolve a célula e delimita a célula. E aí, essa membrana está presente envolvendo e delimitando as organelas. Aqui, ó, organelas membranosas. E aqui só tem esse pontinho escuro. Essa daqui é a única organela que não é membranosa. Essa organela recebe o nome de ribossomo. Logo, as células procariontes só têm como organela o ribossomo. Tá aqui, olha o nome dele, ribossomo. E esse cara aqui, tem ribossomo? Tem. Mas além do ribossomo, né, tem outras estruturas, um número muito grande de outras organelas. Tem cloroplasto, tem mitocôndria, tem peroxissomo, tem lisossomo, tem retículo endoplasmático. Todas essas organelas são membranosas. E aqui não tem essas organelas, tá bom? Então, nós dizemos que as células eucariontes são mais complexas, têm mais estruturas, têm carioteca e são maiores, são muito maiores. As células eucariontes são bem maiores do que as células procariontes. Enquanto que as células procariontes são mais simples, não têm carioteca e são consideradas mais primitivas. Olha, lembra que ela surgiu antes de existir carioteca. Então, ela é muito antiga, ela é muito primitiva. Só um grupo de seres vivos são formados por células procariontes, que são as chamadas bactérias. As bactérias e as arqueias são os únicos seres vivos procariontes no nosso planeta. Então, eles são os seres vivos mais antigos do nosso planeta, são seres vivos mais simples e que não têm carioteca. Enquanto que todos os outros seres vivos do planeta são eucariontes.
Há uma planta, eucarionte. Nós, eucarionte. Uma pulga, eucarionte. Um peixe, eucarionte. Um fungo, eucarionte. Tá? Então, todos os outros seres vivos que não forem nem bactéria e nem arqueias, e tem também um outro grupo que são as chamadas cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, são procariontes. Não foi nenhum desses três, cianobactéria, bactéria ou arqueia, eucarionte. Ok, gente? Então, todas elas são eucariontes. Falou!